Bom dia, então, pessoal. Tudo bem? Então, a gente está com um pouco menos de estudantes hoje, estamos com 11 aqui, mas, enfim, vamos tentar, da melhor forma possível, tocar a aula. E enfim, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, ou pelo chat, ou pela voz, é só abre o microfone aí e pergunta durante a aula, tá? Eu inicio dizendo, então, que tem muita gente entrando em contato comigo pelo WhatsApp, preocupados com as provas, preocupados com os trabalhos. Assim, eu sou da comissão coordenadora do curso, tanto da comissão coordenadora quanto do NDE, certo? As diretrizes da Universidade Gerais saíram na semana passada e a gente ontem se reuniu a manhã inteira com o NDE, via Zoom também, para fixar as diretrizes do curso de Direito para passar aos professores, ok? Então, nessa semana deve estar saindo o documento, a gente está redigindo ele ainda. Mas o importante é que a gente, nós, Marco, as diretrizes para os outros professores vão ser umas diretrizes para que eles, se quiserem cumprir, cumpram, porque eles têm liberdade de cátedra, certo? Mas eu, Marco, né, vou fazer uma prova única no semestre, certo? Uma prova única no semestre, que é a diretriz geral da universidade, lá no dia da prova em que a gente faria a P2. Aí tem que abrir o plano de ensino aí. Na prova, no dia da prova que a gente faria a P2 da G1, a gente vai fazer a prova única da G1. Depois eu passo para vocês pelo Moodle ali, pelo fórum, e coloco um plano novo de ensino, certo? A substituição, a aula de revisão e a G2 continuam marcadas conforme o nosso plano. Só que antes da substituição tem a P2, que compõe a nota da G1. Então, nessa P2 vai ser o dia único da nossa prova. Quer seja online, quer seja presencial. Vai ser feita nesse dia. Ok? Depois a gente vê, a Hanna deve ter o dia certinho aí, a gente marca. Então, essa prova vai valer 60% da nota do semestre. Os outros 40% a gente vai conversando aí durante o semestre, que vão ser de trabalhos. A gente vai usar o trabalho aquele do TDE para compor grande parte desses 4 pontos e, eventualmente, a gente passa uma outra coisa aí para a gente poder discutir, tá bom? Hoje, o que a gente pensou? Alguma dúvida? Ó, P2, dia 23/6. Então, tá, no dia 23/6 é a nossa G1, valendo 6 pontos. Como a gente vai fazer, eu não sei. Mas, enfim, né? Se for presencial em sala de aula, se não for presencial, a gente faz de alguma forma aí que satisfaça aí as exigências da universidade. Ok? Tá. Hoje, o que a gente pensou? A Hanna fez uma prova que seria de hoje. Para que eu... Isso. A Hanna fez uma prova que seria a prova de hoje, que a gente iria aplicar hoje das aulas passadas. Então, isso vai ser uma revisão. Oi. Fala, Mariana. Mariana? Não? Tá. Vai ser uma revisão que a gente vai fazer numa segunda parte da sala de aula. Quem vai fazer essa revisão é a Hanna, certo? Eu tive contato com o material ontem de noite e a gente corrigiu na turma da manhã, no 59, e agora no 69 ela vai fazer a mesma coisa, ela vai corrigir com vocês, questão por questão, até que a gente acabe a 10ª questão, certo? E nesse primeiro momento em sala de aula, eu vou falar um pouquinho sobre o artigo 299 do Código. Veja bem, dentro das disposições gerais das tutelas provisórias, que começou do 294 e vai até o 299, é o que a gente tem, então, essa teoria das tutelas provisórias, que cabe às tutelas de urgência e à tutela de evidência naquilo que for possível. Então, hoje a gente acaba com essas disposições gerais, certo? A gente acaba com essas disposições gerais e, a partir da semana que vem, a gente entra nas tutelas de urgência específicas. Então, semana que vem, a gente vai começar a ver a tutela de urgência cautelar. E aí eu já peço para que vocês falem com os colegas de vocês que, a partir da semana que vem, as aulas são bem mais complexas. Que só a aula vídeo
e o PowerPoint não vai adiantar. Porque são diversas coisas que a gente conversa sobre os próprios artigos de lei. Então, quem já puder adiantar para a semana que vem e ler o artigo 300, já vai ser uma mão na roda, certo? Mas quem eventualmente não conseguir, que venha ao Zoom, em qualquer um dos 3 horários, está aberto, está no grupo de vocês, em qualquer um dos 3 horários, porque eu tenho que explicar algumas questões que, às vezes, só na videoaula e no PowerPoint eu não vou conseguir. Até porque podem surgir dúvidas e vocês, durante a aula, perguntarem. Fechou? Então, artigo 299. A gente vai trabalhar com a competência para decidir sobre as tutelas provisórias. A competência, eu brinco, que é o acertar a mão. A primeira coisa que eu tenho que fazer é acertar a mão. Ainda mais quando a gente está tratando das nossas matérias, em sede de tutelas provisórias. Se eu errar a mão para distribuir a minha pretensão dentro de uma tutela de urgência, eu posso estar matando meu cliente. Então, eu preciso saber para onde que eu vou direcionar a minha tutela provisória. Para onde eu vou endereçar a minha tutela provisória. Então, as regras de competência aqui, que você já conhece, vocês continuam aplicando. Eu coloquei lá nos PowerPoints um organograma do Poder Judiciário. E vai lá, juiz de primeiro grau, juiz estadual, juiz federal, juiz do trabalho. Aí sobe para o segundo grau, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. Aí sobe para alguns dizem terceiro grau. Terceiro grau é queimadura para mim, né? Queimadura de terceiro grau, certo? Não tem terceiro grau. A gente sobe para os tribunais superiores, ou cortes supremas, ou cortes diversas, depende do que vocês estão lendo da doutrina. Mas a gente sobe para os tribunais superiores e é o Supremo Tribunal Federal. Se vocês olharem a redação da Constituição, vai dizer que os tribunais superiores ficam em Brasília, ficam no Distrito Federal e o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, me parece que a própria Constituição não considera o Supremo Tribunal Federal como um tribunal superior. Senão a redação do artigo seria outra. Mas, enfim. Competência. Eu posso querer que meu caso comece no STJ. Eu posso querer cobrar um cheque da Micaela no STJ direto, porque eu acho que eu mereço a jurisdição do STJ. Mas ele não é competente para isso. Eu devo cobrar a Micaela lá no primeiro grau, na Justiça Comum Estadual, os R$100 que ela me deve, já há 3 anos. Ah, mas eu quero chegar ao STJ. Então eu vou ajuizar lá. Não, tu vai chegar ao STJ porque o sistema recursal, se o teu caso permitir, vai chegar lá. Mas tu não pode ir lá direto, por quê? Porque é uma questão de competência. Eu não posso querer que o juiz do trabalho julgue uma separação judicial. E eu não posso querer que o juiz da vara da família julgue uma reclamação trabalhista. Embora seja permitido quando não há justiça do trabalho, né, na localidade. Mas, enfim, fora essa regra, eu não posso permitir isso. Eu não posso permitir que o juiz eleitoral julgue uma ação entre eu e a Ana de acidente de trânsito. Ele não é competente para isso. As competências são delimitadas, elas são subdivididas. Apesar da jurisdição ser una, ela é toda departamentalizada. Ela é toda cheia de raízes, de ramificações que vão dando as suas competências. Pessoal, a gente não advoga com isso embaixo do braço, mas em São Paulo é uma realidade. Veja que eu estou pescando olho, não é chique, tá? Os caras que tem chique. Em São Paulo é uma realidade. A gente advoga em São Paulo com um regimento interno do tribunal embaixo do braço. Aqui a gente nem abre o regimento interno. Por quê? Porque o regimento interno dá as competências das câmaras. Alguns sabem, porque advogam direto no tribunal, mas outros passam batido. Porque ali estão as competências de cada uma das câmaras, no regimento interno. Então, eu preciso conhecer as competências para poder não errar a mão. Porque imagina o seguinte, vocês estão querendo uma cirurgia para amanhã de manhã
contra um plano de saúde e aí vão distribuir aqui no Justiça do Trabalho, atrás do meu prédio aqui, no Praia de Belas. Vocês possivelmente mataram o cliente de vocês. Ah, professor, Marco, mas teoricamente pela conjuntura do código, hoje o juiz do trabalho pode decidir e acautelar o direito enquanto mesmo ele sendo incompetente. Pode, mas vai explicar para ele, já que ninguém conhece isso no código hoje. A gente está tão longe do código ser efetivado que ninguém conhece essas regras de invalidades processuais. Que um juiz totalmente incompetente pode decidir para salvaguardar o direito e depois o outro competente que ratifica a decisão dele. Mas como a gente não está nessa realidade, como a gente está numa realidade nua e crua, que o juiz do trabalho possivelmente vai olhar e vai dizer que não é competente e por isso não vai deferir, a gente tem que trabalhar com o fato de que eu não posso errar a mão. Eu tenho que distribuir ali na vara civil do Foro Central para que o juiz competente possa decidir de hoje para amanhã e o meu cliente, então, fazer a cirurgia. Isso é muito importante. Sem isso, sem acertar a mão, a gente não vai a lugar nenhum. Ou a gente vai a lugares errados. Vê bem, os requisitos da petição inicial começam com o endereçamento. Eu preciso endereçar certo. Eu preciso endereçar certo. Essa é a competência. Para nós, no artigo 299, dentro das tutelas provisórias, o que a gente está falando? Bom, a gente vai ter que lembrar a aula número 4. A aula número 4. A aula número 1 foi sobre contraditório. A aula número 2 foi sobre redistribuição do tempo, do ônus do tempo dentro do processo. A aula número 3 foi sobre a nova nomenclatura das tutelas provisórias. A aula número 5 foi sobre medidas típicas e atípicas. E a aula número 6 foi sobre cumprimento e fundamentação das decisões judiciais. Fechou? A aula número 4 foi sobre o quê? Diferença entre incidental e antecedente. Lembram disso? Não coça os olhos, Micael. Olha o coronavírus. Então, incidental e antecedente. Incidental é aquela que eu peço, que eu faço requerimento. No bojo do processo, antecedente é aquela que antecede o pedido principal, onde ainda não há processo. Então, para a gente saber a competência lá do artigo 299, a gente tem que lembrar da antecedente e da incidental. Por quê, Marco? Por quê? Porque olha só, competência, artigo 299. Se eu estou trabalhando com a tutela provisória incidental, qual é o juízo competente? Aquele que a causa já está tramitando. Se eu já tenho uma ação de acidente de trânsito na terceira vara civil do Foro Central da comarca de Porto Alegre, tombada sob o número 112, 292, 544, 933, 299, 541, 333. Eu estou brincando, tá? Só para vocês rirem do tamanho do número. Se eu tenho um processo já tombado sobre esse número, incidentalmente, eu só vou lá nesse mesmo processo e faço requerimento da tutela provisória. Então, o juízo competente na incidental é o juízo que o processo principal está tramitando. É o juiz competente que vai julgar o caso principal. Fechou? Mas se eu estou falando numa tutela provisória, num processo que ainda não existe, qual o juízo competente? Carinha de emoji. Qual o juízo competente? Alguém quer abrir o microfone e dizer? Na tutela de urgência antecedente. Aonde que eu vou ajuizar? Se eu não tenho o processo principal ainda? Se eu não tenho o pedido principal ainda? Alguém quer arriscar? Ganhou um abraço virtual. Não? Coração, não? Nada? Então tá. Se eu não tenho o processo ainda, se a tutela provisória é antecedente, a competência, pessoal, a competência vai ser do juiz que, em teoria, teria competência para julgar
o meu pedido principal. Então, vamos pegar o mesmo acidente de trânsito, onde eu e a Hanna tivemos uma colisão aqui na rua da frente, que é na Borges e Medeiros do meu escritório. Certo? E eu preciso do medicamento porque eu me machuquei. Eu preciso do medicamento porque eu me machuquei. Veja bem, a ação de indenização pelos danos decorrentes de acidente de trânsito, em tese, eu vou utilizar o local do acidente de fato para fixar a competência, eu iria juizar frente a uma vara civil no Foro Central de Porto Alegre. Todos concordam? Mas eu não estou ainda pedindo isso. Eu preciso só, por enquanto, do medicamento, tendo em vista que o acidente me deixou com algumas lesões. Se eu preciso só desse medicamento ou de uma cirurgia, né, o que eu vou fazer? Se eu sei que o juiz competente seria algum juiz de alguma vara civil do Foro Central, eu vou pedir, ou vou requerer, a minha tutela provisória antecedente para uma das varas cíveis do Foro Central da comarca de Porto Alegre. Porque eu sei que esse mesmo juiz de uma dessas varas cíveis seria o competente para julgar a causa principal. Então, eu vou respeitar, de novo, o quem? Aquele que é competente para o julgamento do pedido principal. Então, teoricamente, em tese, tanto a incidental quanto a antecedente vão respeitar o mesmo juízo, que é o juízo competente para julgamento do pedido principal. Só que uma eu faço no processo que já existe e uma eu faço antes do processo. Vê bem, eu sei, por que eu sei que é vara civil que vai julgar o meu acidente de trânsito? Porque eu sei que não é a vara de família. Porque eu sei que não é a vara de pública, da fazenda pública, porque não tem fazenda pública envolvida. Porque eu sei que não é a Justiça Federal, porque não tem, né, os entes que dão a competência da federal envolvidos. Eu sei que não é a Justiça do Trabalho, porque não é relação de emprego. Enfim, veja bem, eu tenho que saber essas regras para poder acertar a mão, para que eu possa distribuir corretamente uma tutela provisória. Porque, de novo, se é de urgência, se eu errar a mão, possivelmente eu estou atrasando, né, consideravelmente o deferimento daquilo que poderia vir a salvar um cliente nosso. Certo? Bom, Agora. oi. Quem Oi, falou? desculpa. Eu, Laura. Laura. Eu entrei agora, que a gente Eu estava. vi, Enfim. eu Tá. vi. Estava treinando a prova de processo penal. A Bem, tutela de urgência eu vou pedir antes do processo e a incidental durante, isso? a tutela de urgência antecedente. Tu vai Tá, pedir antes do processo, antes do pedido tá. principal. A tutela de urgência incidental, o processo já existe. Por isso que é um Tá. incidente dentro do processo. Essa é a aula Obrigada. 4. A gente está só revisitando um pouco da aula 4, porque a competência, para saber as questões de competência do artigo 299, eu tenho que fazer uma lembrança do que é incidental, do que é antecedente. Tá, obrigada. Nada. Tá? Então, são só essas duas competências que o código fala, Marco? Não. Vê bem, porque eu tenho outras formas de fixar competência em sede de tutela provisória. Quando, Marco? Quando eu estou diante de uma causa que começa diretamente no tribunal, que são as causas originárias de competência dos tribunais. Não está nisso que eu falei até então? Não, não está. Não está. Então, essas causas de competência originária do tribunal tem que ter uma outra competência que o código lhe diz quais vão ser. E outra, Marco, e quando eu estou falando já em tutela provisória em sede do sistema recursal, numa apelação, num agravo, num recurso extraordinário, num recurso especial, como é que eu vou fazer? O código também te define isso de uma forma diferente, como definiu até então a competência nas questões antecedentes e incidentais. O que o código vai dizer, pessoal? O código vai dizer o seguinte, ó, tanto nas ações de competência originária do tribunal, quanto no sistema recursal, a competência é do órgão que vai julgar o mérito do recurso ou o mérito da ação.
Então, se eu tenho que fazer um requerimento de urgência numa apelação, porque a urgência se instaurou só no tribunal. Meu cliente precisa desse medicamento que está agora no tribunal, até então ele não precisava. Certo? Ou eu preciso fazer um pedido de tutela provisória de urgência dentro de uma ação rescisória, por exemplo, que é uma ação de competência originária do tribunal, eu vou fazer esse requerimento ao órgão que, em tese, iria julgar ou vai julgar o mérito da causa ou o mérito do recurso. Vejam bem, que interessante para mim. Veja bem que interessante. Nas 4 competências que eu acabei de falar para vocês, das tutelas provisórias de urgência, eu estou respeitando o que em tese? Para fixar a competência. Eu estou respeitando o que em tese? Eu estou respeitando o juiz da causa. O juiz que vai julgar o mérito. Podem ver, na incidental é dentro do processo. Qual o processo? Que vai julgar o mérito. Na antecedente, que antecede o pedido principal, é antecedente porque antecede o pedido principal. E esse pedido principal tem que ser o juiz competente, aquele que, em tese, detém essa competência. Do que? De julgar, de novo, a lide, o mérito. No recurso, ao órgão que vai decidir o mérito. Nas ações de competência originária, ao órgão que vai decidir o mérito. Então, eu vou estar sempre vinculado àquele juiz que vai decidir o mérito da causa, ou o mérito recursal. Por quê, pessoal? Isso me parece um vetor bem claro para todo mundo que está aqui nos ouvindo e que vai ver depois o Zoom. Me parece que eu respeito a competência do juiz que vai julgar o mérito. Por quê? Porque a gente está trabalhando exatamente dentro de um instituto, de uma técnica ou de uma tutela que vai adiantar o mérito para dentro do processo. Então, obviamente, eu tenho que sempre perseguir o juiz que vai julgar o mérito ao final. Como eu vou antecipar, aula 2, como eu vou antecipar dentro desse processo o tempo que eu vou dar à tutela provisória, eu devo respeitar aquele juiz que ao final julgará o mérito da causa. Então, apesar das 4, ou apesar do código fazer essas 4, né, diferenciações no artigo 1899, a realidade é uma só. Eu devo respeitar o juiz que vai julgar o mérito. Certo? Fechou? Então, veja bem, a partir da semana que vem a gente entra na tutela provisória de urgência cautelar, artigo 300. A gente começa a ver as tutelas em espécie. Tutela de urgência cautelar, depois tutela de urgência antecipada e depois tutela de evidência, certo? Tentem ler para a semana que vem o artigo 300. A partir de agora, a aula realmente começa, porque a aula será dada pela professora Hannah. Vocês já devem ter recebido no grupo o que seria a prova de hoje, essa barbada. Meu filho de 6 anos fez, de manhã cedo tirou 7. Pra vocês terem ideia, né? A barbada que foi. E olha que ele está estudando aqui, eu tenho que levar para casa para ele fazer. Ó. Olha como é que ele está. Certo? Prova dele de colégio. Então, olha aqui, ó. Brincadeira à parte. Vocês receberam isso aqui pelo Zap e já está no Moodle de vocês, que é uma revisão, que seria a prova de hoje. A Hannah vai agora, questão por questão, comentar com vocês quais estão certas e quais estão erradas. E eu estou aqui o tempo inteiro, de olho na Hannah. Eu sou o CNJ da Hannah, né? E até porque eu gosto de debater alguma coisa que eventualmente não tenha ficado claro aqui. Fechou? Então, aqui está a revisão das 6 primeiras aulas, que seria a nossa prova, que não vai existir, por enquanto. Só no dia 23/6. Letícia, tu ia falar?
A prova era para ser dia 28, certo? A P1, Isso, 28 de abril. essa está morta. Não existe Tá, mais. não vai ter mais. Não. Vai Só ter, quando voltar às aulas. vai ter só uma prova. Vai ter só uma prova. Dia 23/6, compondo a nota de G1 com um trabalho que a gente vai fazer ao longo do semestre. Vai ser uma prova única. Isso é diretriz da universidade. Quem já Tá fez, bom, muito obrigada. quem já fez, como vocês fizeram agora, vai receber agora um comunicado para ver como é que ele vai compor essa nota que seria única. Mas isso aí cada professor vai ver na sua disciplina o que fazer, tá? Nós temos uma prova única dia 23/6 para G1. Substituição, revisão e G2 continuam igual. Mas para G1, prova única, valendo 6. Tá? Então tá. Hanna, toca daí. Eu toco daqui. Tá bom. Pessoal, então só fazendo um adendo aqui, diz aqui que o tempo de reunião vai acabar em 8 minutos. Se bloquear, a gente faz um novo link. Se continuar, a gente segue normal. Ok? Tá. Aí tu faz aquele negócio lá do grupo. Isso, aí eu boto o link no grupo de novo. Bom, então eu fiz essa prova ontem aqui, basicamente pegando todas as questões que o Prof. Marco falou para colocar na prova. Então tem 6 questões e 4 que eu peguei do conteúdo que a gente foi vendo durante o semestre. Bom, vamos lá. Primeira questão. Qual a importância das tutelas provisórias na ordem jurídica brasileira? A gente tem que um modelo de processo civil. Tá todo mundo me ouvindo? Tá direitinho? Tá. A gente tem que o modelo do Código de Processo Civil, do processo em si, está dentro do primeiro capítulo como as normas fundamentais do processo. A gente precisa ter aquele fio condutor, aqueles norteadores, que são os princípios fundamentais, para a gente seguir um processo adequado. Então, qual a importância da tutela provisória nessa ordem jurídica? A tutela provisória, ela é capaz de postergar o contraditório. E o contraditório, sendo uma norma fundamental e uma das principais normas fundamentais, principalmente na nossa matéria desse semestre, a tutela provisória, por poder postergar isso, poder prolongar ele, ela vai ser tão importante quanto qualquer outra norma fundamental do processo, certo? Então, indo ali para as alternativas. Letra A. Considerando o pequeno número de artigos do CPC sobre o seu conteúdo, as tutelas provisórias não estão em grau tão elevado de importância quanto os demais institutos do Código. Ela está incorreta porque a tutela provisória ela é tão importante quanto os demais institutos. Aqui a gente podia lembrar do Oi. perfume francês, né? Os melhores perfumes estão nos pequenos frascos, né? Uhum. Então, apesar de ela ser pequenininha em termos de matéria, ela é com certeza a matéria que maior trabalha na questão da efetividade, da eficiência do processo. Que jogada, hein? Que tocada. Essa foi profunda, né? Profundamente errada, né? Bom, letra B, então, tão importantes quanto qualquer outra norma fundamental do processo. Letra C, muito importantes, mas não suficientes para que sejam consideradas metanormas. E aqui vem a primeira ressalva, então, dessa provinha, que a gente vai ter algumas ressalvas no decorrer da leitura. Há entendimento da doutrina que considera que elas sejam metanormas, como professor, e há posicionamento da doutrina que não considera ela como metanormas e tem uma diferença também com metacritérios. Então, algumas consideram que sim, outras consideram que não. Nessa nossa prova, de acordo com o que a gente viu em sala de aula, a letra B é a correta, mas tem essa ressalva na letra C. Ok? E letra D. Ainda que antecipem ou resguardem o bem da vida, as demais normas fundamentais do processo ainda são mais importantes que este instituto. Bom, de acordo com a explicação anterior, a gente sabe que está incorreto também. Questão número 2. De acordo com o estudo da tutela provisória, tem-se que o contraditório é diferido, o que significa dizer que este instituto representa. Bom, o contraditório, então, ele é diferido porque a tutela provisória permite isso. Diante da urgência, a gente vai conseguir não obrigatoriedade de ouvir a outra parte, que a outra parte participe daquela decisão antecipada. Então, letra A, é uma afronta ao devido processo legal? Não, porque a tutela provisória permite esse diferimento do contraditório. B, uma ineficiência do judiciário ao não respeitar o contraditório? Incorreto também, porque é possível. Letra C, uma redistribuição do ônus temporal dentro do processo. A letra C, então, está correta, porque é exatamente isso que acontece. O contraditório ele vai acontecer no momento posterior ao pedido de tutela provisória.
E letra D, uma demonstração de que nem sempre quem tem o melhor direito terá uma tutela deferida. Isso até pode estar correto, que realmente às vezes tem momentos do processo que nem sempre quem tem o melhor direito vai ter a tutela deferida, mas não é o que a gente busca com uma tutela provisória de urgência e que a gente representa o melhor direito, a gente traz, por exemplo, na tutela de evidência, uma prova de que a gente tem o direito, então essa aqui também estaria incorreta nesse momento. A questão número 3. O que é a precariedade dentro da tutela provisória? A precariedade significa dizer que a tutela ela pode ser revogada ou modificada pelo juiz a qualquer momento que ele entender isso cabível. Como eu fiz na outra turma, então, vamos supor que a gente tenha um gráfico de cognição, tá? Aqui, a caneta preta e roxa representa a sumariedade e aqui vai ser o exaurimento. Quanto mais o juiz vai sabendo das coisas que aconteceram naquele caso, quanto mais ele juntar prova, quanto mais ele for sendo instruído sobre o caso, mais exaurimento ele vai ter. Quanto mais próximo da sumariedade, mais perto da tutela provisória na realidade, porque é precário, é sumário, ele conhece muito pouco. Ele sabe só o que a parte apresentou naquele momento para ele. Então, letra A. A precariedade é o que faz com que o contraditório seja diferido em processos dotados de urgência. Não, o próprio Instituto da Tutela Provisória vai fazer esse contraditório ser diferido. Letra B. Significa dizer que as tutelas provisórias podem ser modificadas ou revogadas a qualquer momento. Está correto? Letra C. Significa que as decisões em sede de tutela provisória são dotadas de cognição exauriente. Não, porque a gente não tem toda aquela instrução, todo o processo que aconteceu, o juiz vai decidir apenas com a demonstração de urgência da parte. E letra D é um nome que se dá à possibilidade de tutela provisória ser pleiteada em caráter incidental. Não porque o próprio código traz essa possibilidade, ela pode ser antecedente ou ela pode ser incidental. Pessoal, se tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone ou mandar no bate-papo, beleza? Questão número 4, então. Sobre os diferentes caráteres da tutela provisória. Marque a opção incorreta. A letra A. A tutela provisória de urgência antecipada antecedente antecede o pedido. Está correto, quando a gente pede uma tutela antecipada de urgência antecedente, a gente vai pedir para que o bem da vida seja nos dado, então a gente vai antecipar o pedido. E aqui vem uma ressalva, então, na letra B. Tutela provisória de urgência cautelar antecedente antecede o processo. Há também posicionamento doutrinário que acredita que a gente vai antecipar o processo porque a gente vai acautelar. A gente não está pedindo o bem da vida naquele momento, a gente está pedindo para segurar ele, para não permitir que ele saia das mãos do réu, no caso, para que ao final do processo a gente possa ter ele para a gente, certo? Mas também há entendimento que a gente está acautelando o pedido, que a gente vai anteceder o pedido, porque a gente está dizendo, a gente quer aquilo, acautela aquilo, a gente teoricamente estaria antecipando o pedido. Então tem esses dois posicionamentos na letra B. Letra C, tutela provisória de evidência antecipada, antecedente, antecede o pedido. Como a gente viu em aula, não existe tutela de evidência antecedente, então essa seria a resposta incorreta. E letra D, com a tutela provisória antecipada, antecedente, eu garanto meu direito ou um possível direito. Pessoal, só para a questão B aqui que a Hanna acabou de falar, isso vai ser alvo das próximas aulas, tá? Porque é uma divergência doutrinária que ao longo do século XX acabou sendo sanada, porque as tutelas cautelares nasceram para a proteção do processo, porque o Estado era tudo, né? Enquanto que a nova doutrina, com base na nossa Constituição de 88, por exemplo, considera que o Estado não é tudo e que o ser humano é tudo. Então, há uma mudança de concepção. E enquanto a Hanna não volta ainda para as questões da sequência da prova, a questão 4 é uma questão relacionada à história das cautelares, tá? Isso a gente vai explicar na semana que vem. Porque, em tese, elas nasceram para a proteção do processo. Por que para a proteção do processo? Porque protegendo o processo, eu protejo o Estado. Porque o Estado não vai ter um órgão que não vai ter efetivado as suas decisões. Essa é a realidade do nascimento das cautelares. Como eu não posso ter um Estado inefetivo, né, a partir do Poder Judiciário, eu acautelo o processo para que eu possa, então, acautelando o processo, garantir que o Estado não pague vale. Que o Estado, então, consiga efetivar a sua
tutela cautelar. Tanto é que no início se chamavam as cautelares de processo ao quadrado. É a proteção do processo pelo processo. E aí vem, então, toda essa onda renovatória de que a dignidade da pessoa humana toma conta, né, do Estado, e não o Estado toma conta da dignidade, enfim, a dignidade como algo sobreposto ao Estado, mais importante que o Estado, a pessoa humana mais importante, né, do que o Estado, e a gente muda a concepção. Eu não posso continuar sob essa concepção protegendo o processo. Eu tenho que proteger aquilo que é da pessoa humana. E o que é da pessoa humana é o direito. Então, eu passo, então, a partir dessa concepção, a cautelar o direito. Qual o direito? O direito que vai vir lá no futuro. Então, como ainda existe essa dualidade na doutrina daqueles que defendem que eu protejo o processo, porque estão sobre outro marco. Estão sobre outro marco teórico. Estão achando que o Estado é tudo ainda. Vocês já sabem qual é a minha posição sobre essa doutrina. E eu tenho nessa outra mão a concepção de que as cautelares protegem o direito, porque está de acordo com a dignidade da pessoa humana. Eu tenho, então, a doutrina que eu sigo e mais trago em sala de aula, apesar de dar outra também, é de que a tutela provisória antecedente, cautelar, também tem a intenção de proteção do direito. Mas como a Randa colocou ali do processo, e existe doutrina para esse outro lado também, eu teria anulado essa questão, só para vocês saberem. Tá? Ou considerado certo as duas, enfim. Aí a gente teria que ver a composição da nota lá no final. Mas é isso, é mais ou menos essa explicação que eu vou voltar semana que vem a dar ela com mais substância, nem dizer meu avô. Tá? 5. Bom, questão 5. É possível que a tutela de evidência seja pleiteada em caráter antecedente? A gente viu ali que eu disse na justificativa da C que não é possível, mas vamos ver as alternativas da 5. Letra A. Não é possível, pois é considerado uma espécie de tutela antecipada satisfativa. E aqui vem mais uma ressalva. A gente ainda não falou em sala de aula sobre satisfatividade da tutela, e a gente vai ver no decorrer do semestre, ainda sobre isso, a tutela satisfativa. Eu coloquei mais como um viés de complementação da alternativa mesmo. Então, essa seria a correta, porque não é possível de verdade que seja em caráter antecedente. Letra B, é possível desde que existam técnicas e medidas adequadas para isso. Está errado porque não é possível. C, conforme diretivas do CPC. E D, desde que seja possível a sua efetivação. Não é possível de forma alguma que seja em caráter antecedente. Pessoal, então a questão 5, a gente também teria anulado. Veja bem, vocês vão ir bem na prova pelas anulações das questões também. Porque a questão 5 está falando em tutela satisfativa. E a gente não usou esse nome ainda em sala de aula. Então, muitos iriam se perder, né? Porque tutela satisfativa é uma outra forma de falar tutela antecipada. Porque a tutela antecipada, em teoria, satisfaz o direito desde já. Certo? Mas como a gente não entrou nisso ainda, a Hanna deveria ter entrado na nomenclatura só que a gente trabalhou em sala de aula. Então, teria que ter colocado ali tutela antecipada e não satisfativo. Tá? Para vocês verem como eu cuido de vocês. Tá? Meus estagiários docentes sempre querem detonar. Sempre foi assim. Tão louco por sangue. Tão louca por sangue. E eu vou lá e faço o quê? Meu trabalho e torno as coisas mais fáceis para todo mundo. Certo? Não é, Micaela? Então tá. Questão 6. Questão 6. Quando é obrigatório o recolhimento de custas em processos de tutela provisória? A gente precisa lembrar o quê? Que recolhimento de custas a gente vai precisar fazer para movimentar a máquina do judiciário. E com isso vai ficar mais fácil a gente compreender quando é preciso o recolhimento de custas em tutela provisória. Então, letra A. Se é em caráter antecedente, se espera para a realização do recolhimento de custas somente ao realizar o pedido principal. Não, porque ainda não tem um processo corrente. Quando a gente vai entrar com o pedido de caráter antecedente, antes do processo, a gente precisa pagar custas para movimentar o Poder Judiciário. Letra B. Se é em caráter incidental, é preciso fazer o recolhimento de custas para adicionar o pedido de tutela provisória. Não, porque a gente já pagou para movimentar inicialmente a máquina do judiciário com o pedido principal e a incidental vai vir no meio do processo, então não precisa fazer o recolhimento de custas.
Letra C. Se é em caráter antecedente, antes do pedido principal, tem que pagar as custas ao distribuir a tutela provisória, porque não existe processo e é preciso movimentar a máquina do Poder Judiciário. Então, essa seria a alternativa correta. E letra D, é preciso recolher sempre, pois não há isenção de custas, ainda que é parcialmente pagas no processo principal. Está incorreta também, porque quando é incidental, a gente não precisa pagar as custas que já foi paga no pedido principal. Questão número 7. Quais medidas cabíveis para a efetivação da tutela provisória? Letra A. Somente pode utilizar as medidas típicas, ou seja, aquelas que se encontram descritas na lei. Letra B. Existem medidas típicas que se encontram na lei e atípicas, as quais vão depender do arbítrio da situação para que sejam pensadas a fim de efetivar a tutela de maneira adequada. Essa a gente percebe que está mais correta. Existem as medidas típicas que estão na lei e as atípicas, a possibilidade de adequar as medidas de satisfação à necessidade de cada caso concreto. Letra C. Existem as típicas que se encontram na lei e as inomináveis, as quais se prestam à efetivação da tutela provisória sem quaisquer filtros de aplicação, de adequação. Está incorreto porque existem filtros de adequação. Como a gente viu nessa aula do dia 31 de março, a gente tem as 3 palavrinhas principais para esse caso: adequação, medidas e efetivação. A gente precisa ter medidas adequadas para que a gente consiga ter uma efetivação correta das tutelas e a gente consiga aplicar as medidas cabíveis para isso. Então, a letra A está errada, porque não é somente utilizar as medidas típicas, tem as atípicas, as que não estão na lei, mas é preciso que o juiz faça esse filtro de adequação. E letra D, conforme o artigo 139.4 do CPC, o juiz tem plenos poderes para escolher as medidas atípicas sem necessidade de justificar sua escolha. Também não, a gente vê que ele precisa, pelo 489, pelo 93, inciso 9 da Constituição, que ele precisa sempre justificar suas escolhas. Questão número 8, e aqui a gente vai ter uma ressalva também. Mas vamos lá. Sobre o estudo da necessidade de fundamentação da decisão pelo juiz, marca a resposta incorreta. Letra A. A obrigatoriedade de fundamentação da tomada de decisão encontra embasamento tanto em artigos constitucionais como em normas extraídas do CPC. Está correto, a gente viu na aula que o artigo 93.9 da Constituição Federal e outros artigos, como o artigo 8º, o artigo 489, a gente precisa fazer essa fundamentação de qualquer tomada de decisão. Letra B. É obrigatória a fundamentação somente quando o juiz decidir por revogar ou modificar uma decisão em sede de tutela provisória. Essa questão está incompleta, porque apesar do juiz precisar fundamentar para revogar, modificar, ele também precisa para indeferir e para deferir. Então, essa está incorreta. A letra C. Não é obrigatório somente para deferir, tendo que para revogar ou modificar a decisão, a mão de obra decisional de fundamentação é a mesma. Também está incorreta porque também está incompleta. E a letra D, em colisão de normas diferentes, o juiz deve justificar por que optou uma norma no lugar da outra. Essa está correta porque a gente viu que no momento que tem colisão de normas, colisão de interpretação do dispositivo legal, o juiz precisa dizer por que ele vai escolher o A ao invés do B, do C e do D, quando assim houver essa necessidade. Então, essa questão também seria anulada por ter 2 respostas corretas, ou o prof ia, no caso, aceitar as 2 como marcadas como correta, a B e a C. Ok? Questão número 9. Sobre o artigo 489, parágrafos 1º e 2º do CPC, indique a resposta correta. Aqui é basicamente uma transcrição do que está na lei, que a gente viu em sala de aula também. Letra A. O juiz pode somente indicar, copiar artigo de lei sem que se faça uma justificativa da relação com o caso. Não, o juiz sempre tem que fundamentar a sua decisão. Ele não pode só transcrever ou copiar artigo de lei. Letra B. O juiz pode jogar para uma decisão conceitos jurídicos indeterminados sem justificar a coerência com o caso. Aqui é aquela decisão que o prof. Marcos citou, que provavelmente ela vai ser longa, ela vai ser bonita, ela vai ser boa de ler, só que ela vai ser conceitos indeterminados que se aplica a não só o teu caso, como outros casos também. Então, não pode, ele tem que fazer essa relação com o caso concreto. Letra C, o juiz pode invocar motivos decisionais que cabem em quaisquer ocasiões, que a gente viu em aula também, que é o nosso terno azul marinho. Não pode também fazer esse tipo de decisão, porque ele tem que justificar. Então, letra D, o juiz não pode se limitar
a invocar a jurisprudência, súmula e precedente sem fazer com a conexão com o caso concreto. E essa é a alternativa correta. Questão número 10 também tem ressalva. Então, assim, sobre o deferimento ou indeferimento de tutelas provisórias, indique a resposta incorreta. Letra A. Uma tutela de urgência indeferida ao autor é, ao mesmo tempo, uma tutela de urgência deferida ao réu. Essa questão está correta, letra A, porque ao momento que a gente dá o bem jurídico para o réu, a gente está indeferindo ela para o autor. E ao contrário também seria certo. Se é deferido ao autor, a gente está indeferindo o bem da vida para o réu. Letra B. Sempre que o autor for ao juízo pedir uma tutela de urgência ou evidência e o juiz indeferir, ele está deferindo que o bem da vida fique na mão do réu durante o tempo que o processo tramitar. Também está correto essa. Letra C. Uma tutela de urgência indeferida ao autor é, ao mesmo tempo, uma tutela de urgência indeferida ao réu. Essa está incorreta, porque indeferida, não tem como indeferir para um, indeferir para o outro, fica onde o bem da vida. E letra D. Não é justo que aquele que não detém o melhor direito naquela etapa do processo continuar detendo o bem da vida. Isso seria uma ineficiência, uma afronta ao devido processo, porque se eu estou provando que eu tenho o melhor direito, não tem por que o juiz não me dar o bem da vida naquele momento. E a ressalva é que, na realidade, isso aqui é um conhecimento doutrinário, que também tem alguma divergência e a gente não cobraria na prova. Então, essa também estaria anulada. Essa foi a revisão das questões e do conteúdo todo. Se ficou alguma dúvida, tamo aí. Maravilha. Obrigado, Hanna. A gente vai pegar as questões agora, as respostas, e vamos postar no Moodle mais tarde para as turmas para o pessoal que eventualmente não esteve aqui, para ter as respostas certinhas. Acho que vamos arrumar a prova antes também, ou a revisão, né? E daí a gente já reposta lá, certo? A prova seria mais ou menos nessa base, né? Mas mais fixado na lei. A Hanna pediu muita divergência que existe na doutrina, o que a gente não vai acabar cobrando em prova, porque a gente, né, depois vai debater como a gente vai fazer essa prova muito baseada nos artigos, do 294 ao 311, certo? Então, não se preocupem que a prova era mais uma diretriz para vocês verem o tipo de questão que a gente vai, enfim, acabar pedindo para que vocês acabem fazendo a prova assim, de uma forma que quase de memorização desses artigos que a gente vai estudar ao longo do semestre. Ok? Alguma dúvida sobre a prova em si? Sobre as questões relacionadas à prova? Se tiver, podem abrir o microfone ou mandar por chat. Semana que vem eu peço para que vocês deem uma olhada no artigo 300, então. A gente começa, então, a tutela cautelar, é uma tutela de urgência. E acho que as aulas agora, elas saem um pouco da teoria e vão mais para a prática. Até então, a gente, né, dentro de uma parte de teoria, dentro de uma parte de disposições gerais, a gente se foca muito nas questões mais doutrinárias, porque, vamos ser bem sinceros, né, não é comum a gente estudar, hoje é a 7ª aula, 294, 295, 296, 297, 298, 299 e artigo 9. Um artigo por aula. Senão a gente teria que ter, né? Imagina, um curso jurídico de 30 anos para poder dar conta de um código só. Então, a gente teve 7 artigos em 7 aulas. Foram bastante profundos, né? Foram aprofundadas as discussões. E a partir da semana que vem, a gente entra numa parte mais prática. Inclusive, eu vou começar a colocar no Moodle não só PowerPoint, não só a videoaula e não só o Zoom. Eu vou começar a colocar, a partir da semana que vem, acórdãos também. Porque a gente faz a tutela provisória ser compreendida a partir da leitura de acórdãos. Certo? Ok? Qualquer coisa, avisem para os colegas que amanhã no NP tem essa aula e a gente vai postar no Moodle semana que vem. A gente está postando agora, daqui a 5 minutos já estou começando a postar o Zoom da semana passada. Tá? Fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem.